O programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Mas antes, se apresentem, por favor. Opa, tudo bem, gente? Boa tarde. Nós somos o Plutão Já Foi Planeta, eu sou Natália. Sou Gustavo. Vitória, tô sem microfone. Pois é, eu tava esperando ela falar. Pois é, sou o Sapulha e esse sem microfone também é o Renato. Sejam muito bem-vindos. Os brasileiros ainda leem pouco, mas estudos revelam que os jovens no Brasil são os que mais leem por gosto, sem nenhuma obrigação. Entender o que motiva essa geração pode ajudar a superar os desafios que é estimular o hábito de leitura no país. E a internet e a cultura digital estão entre os novos caminhos trilhados pelos jovens leitores e autores nacionais. Blogs com crítica literária, histórias que são primeiro publicadas na internet, autores que são influenciadores digitais e leitores que são fãs, seguidores. Para participar dessa conversa sobre a atual realidade da leitura no Brasil, estão aqui com a gente João Pedro Doderlen, mais conhecido como Aca Poeta. João Pedro, que é escritor, poeta, blogueiro, autor da página Contos Mal Contados. Tem também a Viviane Fer, ela é ilustradora, autora e professora. Obrigada, Viviane. Também com a gente a Paula Gomes de Oliveira, mestre e doutora em Educação pela Universidade de Brasília e professora de Língua Materna e Literatura na Faculdade de Educação da UNB. Muito obrigada pela participação de vocês. No palco, a gente recebe a banda Plutão Já Foi Planeta. Vamos conhecer mais na reportagem sobre eles. Não sumi, sempre estive aqui, mentira. Plutão Já Foi Planeta é uma das bandas brasileiras que mais cresceu nos últimos tempos. Formado em 2013, o Grupo Potiguar, composto por Natália Noronha, Gustavo Arruda, Sapulha Campos, Vitória de Santi e Renato Leles, se destaca entre os expoentes da cena por fazer um som indie pop diferente. Após estrear seu primeiro disco, Daqui Pra Lá, a banda teve grande destaque no programa Superstar da TV Globo, em 2016. O segundo CD, chamado A Última Palavra Fecha a Porta, foi lançado em 2017. Ele foi indicado o melhor do ano pelo Prêmio Hangar da Música. E não parou por aí. Em março de 2018, estrearam um single da música Estrondo, que já conta com milhares de visualizações e se apresentaram no badalado festival Lollapalooza Brasil. Sempre que as águas se encontram, estrondo. Sempre que as forças se encontram, eu amo. É um feito da natureza, encontro do rio e mar. Para entrar já no clima do programa, né? Vocês são leitores. O que vocês gostam de ler também, assim, os livros? Fala aí. Natália gosta Podem de... ficar à vontade. Você. Eu gosto muito de poesia. Gosto de ler prosa, mas meu coração bate mais forte assim por poesia. Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Thalita Coelho, uma escritora que eu tenho lido muito, de Santa Catarina.
poesia é meu ponto fraco. Um lindo ponto fraco. Agora, a gente falou aí dos festivais que vocês participam, tem um acontecendo agora, começando esse final de semana aqui em Brasília. Qual é a expectativa? Pois é, expectativa grande aí, porque estamos aqui, né, em Brasília para esse festival, para o Coma, que tem um line-up maravilhoso, assim, muita gente boa, e a gente está muito feliz de estar nessa lista maravilhosa. Então, a expectativa maior possível, todo mundo. E vocês têm rodado também o Brasil inteiro, né? Como é que está sendo a sensação de se apresentar aí por todo o país? Tem sido massa, assim, a gente está conseguindo fazer várias cidades do país, em várias regiões. E agora a gente é de Natal, né? Mas agora a gente está morando em São Paulo faz 1 ano e meio, mais ou menos. E isso trouxe muita coisa boa para a gente. A gente conseguiu viajar mais, circular mais. Conhecer mais. E, enfim, cumprir aí o objetivo desde sempre, que é levar a nossa música. Ó, a galera que... Pode fazer. Tem pode pergunta fazer. da... Já tem pergunta para a plateia, mas antes eu Deixa vou a plateia apresentar... falar, então. Vou apresentar o pessoal que está aqui. Eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do EduSesc de Taguatinga Norte. Cadê a galera? Sede 04 de Sobradinho. E os estudantes de jornalismo da Faculdade Unip. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a fazer? Arquibancada, pode fazer? Boa tarde, meu nome é Antônio e eu gostaria de perguntar para a banda inteira por que o nome Plutão já foi planeta? Vai, Sapulha, essa é tua. Quando a gente começou a banda, uma das maiores dificuldades foi achar o nome, né? E a gente passou por uma lista gigante, um pior que o outro. E... Até hoje eu tenho um caderninho com tem nomes caderninho, horrorosos. os piores nomes possíveis. E a gente já estava desesperado. Aí, por acaso, quando eu já não tinha mais esperança de nada, estava lendo um artigo sobre Plutão ter deixado de ser planeta. Cheguei para contar para todo mundo, jurando que era uma coisa nova, mas era 2006. Aí eu fiquei, galera, ó, Plutão já foi planeta, esse nome é legal, vai chamar a atenção. E é fato que a gente foi fazer a primeira apresentação e muita gente foi assistir por causa do nome. Sabia nem o que era, não, vamos lá e tal. Aí a gente escolheu basicamente por isso, porque era meio estranho, a gente gostou mesmo. Mas era pior, na verdade. Era Júpiter já foi planeta, entendeu? Ele Era o planeta mandou errado, isso né? pra gente. Júpiter já foi planeta. E depois a gente entendeu que já tinha aquele apego, tipo, Júpiter, que massa. E aí a gente descobriu realmente que era Plutão. Aí ficou naquela, né? Mais que levar uma bronca. Faltou leitura, hein? Então. Faltou. Verdade. Mais perguntas? Pode fazer essa pergunta. Qual foi a maior dificuldade para vocês no início da carreira? Caraca. Não, na verdade são muitas, mas acho que pra qualquer carreira, né? Tipo, não sei o que você quer fazer. O que você quer fazer da vida? Não sabe, né? Então, Essa é uma dificuldade, não pois saber, é, né? isso é uma dificuldade já, entendeu? Mas eu acho que essas dificuldades a gente tem que encontrar caminhos para derrubá-las. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, juntos. Tipo, a gente sempre levou tudo muito de forma sublime mesmo, assim, aquela coisa mais leve. A gente tentou e tenta, porque as dificuldades são normais. E a gente consegue passar todas as dificuldades, né, Eu bicho? acho que lá, assim, principalmente em Natal, Nordeste. a maior dificuldade no começo era apoio. Né? Não rolava apoio do público, todo mundo ia lá e tal, mas quando a gente precisou de algo além disso, aí a gente deu uma parada mesmo. Acho que foi a maior dificuldade. Conta um pouquinho da cena musical, cultural atual lá no Rio Grande do Norte. Como é que tá? Pô, tá fervilhando. Muita coisa boa em Natal. A gente teve a sorte, assim, de começar em 2013, que era um momento que estava rolando ali o público estava muito sedento, muito mais do que sempre, assim. Então, o público de Natal é um público do Estado como um todo, é um público que apoia, que vai para show, que compra ingresso. Sim. E talvez, eu não sei se isso é uma resposta da falta de incentivo do poder público, né, que às vezes deixa de chamar, sei lá, para tocar num evento de final de ano, os artistas locais, e prefere chamar um artista nacional. Mas eu acho que todas as bandas que a gente conhece curtem tocar em Natal, porque tem esse calor, essa recepção muito boa assim, do público. Então a gente teve essa sorte aí de começar lá. Vou só reproduzir o que a Vitória falou. Você falou esse calor, aí a Vitória falou literalmente. Calor mesmo. Temos mais uma pergunta? Pode fazer. Meu nome é Alice, eu queria perguntar para vocês como é que a música chegou na vida de vocês. Acho que cada um tem uma história diferente, né?
falar por mim. Minha mãe sempre curtiu muito escutar Roberto Carlos e Roberto Carlos foi a minha entrada na música, assim. E eu ganhei um violão com 12 anos e música é apaixonante, então foi isso. Muito naturalmente aconteceu. Começou em casa. Sempre começa, né? Então. Quem mais tem pergunta? Oi, meu nome é Júlia e eu queria saber de que maneira a música pode aproximar os jovens da leitura. Uau! Rapaz! Vai, Sapuia. Eu posso falar um pouco da minha experiência quando eu entrei na faculdade há muitos anos. Eu gostava muito de música e eu queria escrever. E eu entrei na faculdade de filosofia pensando em escrever letras para músicas, né, que aquilo ia me ajudar de alguma forma. Então, eu adorava ir para as aulas, adorava ler as coisas, porque toda vez que eu lia, eu tinha inspiração para escrever, eu tinha inspiração para o entendimento de várias coisas, porque se você for pegar... Na música brasileira, por exemplo, tem muita letra que tem referências da literatura, então está tudo unido ali. Está tudo unido. E quando eu estava na escola, meu professor de literatura, ele fazia muito essa ligação. Então, aquilo ali me fez gostar de tudo, da música, da literatura. Então, acho que é uma ótima porta. Uma ótima ligação, literatura e música. Mais uma pergunta. Olá, meu nome é Kathleen, sou do SED 4. Eu queria saber como vocês se conheceram para até chegar a formar a banda. A gente se conheceu... Sapulha era meu professor de inglês. Uau! É sério. Really. Ele era meu professor de inglês e, tipo, a gente meio que se conectou naturalmente, tipo, na sala de aula, falando sobre música. E aí a gente montou uma banda cover pra tocar na noite, que se chamava Beth Rockefeller. Fala o nome da banda. Nomes muito engraçados. E aí a gente decidiu tocar as nossas músicas e aí a gente procurou uma pessoa que tivesse uma voz maravilhosa, linda, e Natália apareceu na nossa vida. Mas foi. Aí... E aí tinha outra formação a banda e alguns componentes tiveram que sair por outros motivos. E aí entrou Vitória, que era caloura de Natália na faculdade. Faculdade de jornalismo. Tá entendendo toda a ligação, né? Olha aí. É porque Natal é muito pequena, todo mundo se conhece, então a gente ia se encontrar de alguma forma. E aí, no ano passado, também o universo nos trouxe um presente maravilhoso, que foi Renato Leles, nosso batera maravilhoso, lindo. Antes do intervalo, mais música com eles. Plutão já foi planeta. Você confia a fumaça, a ida da memória má. Você confia o copo, o esquecimento do que sempre será. Tormento, você confia a leitura, a distração. Mas as palavras são apenas para os olhos, a visão.
Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre juventude e literatura no Brasil. Os nossos convidados hoje são o João Pedro Dederlen, escritor, poeta, blogueiro. Obrigada, João. A Viviane Fer, escritora também, ilustradora, autora de livros. Aquelas pessoas com muitos talentos, que aí a gente vai botando vírgula depois do nome, porque não é muita coisa que faz. Também temos a professora Paula Oliveira, da UNB, professora de língua materna e literatura da UNB. Muito obrigada pela presença de vocês. A literatura é um direito de todos, mas o Brasil, apenas 56% da população tem o hábito de ler. Investimentos nas bibliotecas é uma solução tradicional. Agora, no mundo atual, qual o papel dos influenciadores digitais no incentivo à leitura? Vamos ver mais detalhes na reportagem. Muitos são os benefícios que a leitura pode proporcionar. Estudos apontam que ler, além de ser muito prazeroso, reduz o estresse, desenvolve a imaginação e aumenta o vocabulário. Agora, a leitura passou a ser um direito previsto em lei, com a criação da Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada no Congresso Nacional. Entre as metas, mais investimentos em bibliotecas e na formação de leitores. E tudo isso se justifica. Várias pesquisas mostram que o brasileiro lê pouco. Apenas 56% da população tem esse hábito. Lemos menos de 5 livros por ano e dedicamos somente 5 horas por semana à leitura. Na Índia, por exemplo, esse tempo é o dobro. E, para complicar, a leitura está apenas em 10º lugar na preferência do que fazer no tempo livre, ficando bem atrás do uso da internet e das redes sociais. Mas pode estar na própria internet um caminho para aumentar o número de leitores. Isso porque surgem cada vez mais influenciadores digitais nessa área. São blogs, booktubers e vários outros campeões de curtidas na internet que falam da importância da leitura. E muitos escrevem suas próprias histórias. Então, não tem essa de dizer que não tem tempo para ler. Seja na internet ou com um bom livro, o importante é ter o hábito da leitura. Muito bem, vamos começar então com a professora Paula. Professora, as dificuldades são as mesmas, aquelas que a gente já conhece ao longo das décadas de tentativa de transformar o Brasil num país de leitores? Os preços dos livros, as dificuldades da escola, da família, as dificuldades com a própria alfabetização dos jovens brasileiros, são esses mesmos os problemas ainda hoje? Bem, boa tarde. Imagino que você citou vários problemas que percorrem a nossa história da educação, né? E a história do nosso país enquanto um país que pode promover muito mais leitores, coisa que ainda não acontece. Mas eu penso que hoje a gente ainda enfrenta uma dificuldade especial, que é justamente a dificuldade que a escola tem, em geral, de se aproximar de um novo público de leitura, né? Um novo público de leitor que utiliza principalmente a internet, utiliza meios, suportes variados, menos tradicionais, né? Se comparado à minha geração, que eu sou a mais velha desse auditório, eu tenho certeza, de lidar com esse público leitor, né? Então, veja que eu acho que a gente ainda tem uma outra dificuldade, que é essa aproximação, que depende muito de momentos como esse e depende principalmente dos alunos, dos internautas, dos blogueiros, dos leitores que fazem esse caminho de leitura via a internet, de fazer com que isso chegue, aporte na escola, para que a gente possa ter mais um elemento incentivador dos processos de leitura. Falando de internet ainda, né, João e Viviane, vocês são exemplos de escritores que viram o número de leitores aumentar, né, nos blogs e nas redes sociais. Como que foi isso? Como que isso aconteceu na vida de vocês também? Conta um pouquinho da experiência. Ok, quando o meu processo foi diferente do dele, que a gente estava até comentando. Quando eu comecei, porque assim, eu sou um pouco mais velha, quando eu comecei a minha internet era discada. Então, não tinha... Não, mas você não tem 38. Enfim. Então, meu processo foi diferente. Eu comecei primeiro a publicar, a escrever, antes de ir para a internet. Depois que eu escrevi, eu falei, pronto, e agora como divulgar, né? Eu não vou fazer, sei lá, cartazes e colar nos pontos de ônibus. Então, eu fui para a internet, eu comecei a acessar os blogs. Eu comecei a conhecer, eu criei um blog, que é o Recanto da Chefa.
E aí eu comecei a divulgar, e aí eu comecei a ver que as pessoas estavam conversando comigo também. E isso foi impressionante para mim. Eu comecei a responder, eu comecei a ter resenhas em blogs. E aí elas iam me dando dicas, né? Ai, por que você não escreve um conto? Por que você... tudo que elas iam falando, as fãs iam falando, eu ia fazendo. E daí ia mandando para elas aprovarem. E elas, agora está na hora de você montar um Instagram. Ok, vamos fazer um Instagram. Publiquei meu primeiro vídeo IGTV semana passada. Tô aprendendo, não sou também tão dinossauro assim. Então foi isso. Eu comecei ao contrário. Comecei publicando para depois ir para as redes e vi que realmente as redes deram um impulso muito grande. Hoje você tem o quê? Quais são as redes que você usa hoje? Eu tenho o Facebook, que é a autora Viviane Fé. Eu tenho o Instagram, que é o Recanto da Chefa. O blog Recanto da Chefa. E tem um canal no YouTube também, da Viviane Fé. Então, onde eu puder. Eu queria um resumo da sua vida na internet, João Pedro. Queria números também, porque você tem números enormes. Meu caminho foi diferente, né? Eu sou de um grupo de autores da internet que meio que já nasceram com isso estourando, né? A gente estava ali por volta dos 12, 14 anos e os youtubers estavam estourando, o PC Siqueira estava estourando. E a internet já era um lugar em que a gente sabia que existia essa ferramenta de seguidores. Então, comecei ali, isso foi há 11 anos atrás, mais ou menos. Eu estava com 11 anos na época. Foi a vez que eu criei o meu primeiro blog, né? Eu já tinha o computador lá, criei o blog. Mas assim, de um blog para o outro, de uma ferramenta para outra, as coisas iam mudando. Eu lembro que com 15, 14 eu tinha um Tumblr, né, que hoje em dia já não é tão famoso quanto ele foi há um tempo atrás. E eu comemorava a cada 15 seguidores. E eu falava que eu comia um hambúrguer a cada 15 seguidores. Eu comia um hambúrguer por mês, porque eu ganhava 15 seguidores por mês, né? Hoje em dia eu tenho minhas plataformas principais como o Instagram, o Twitter e o Facebook. E se eu fosse comer um hambúrguer a cada 15 seguidores, eu nem ia estar aqui agora. Fala tá comendo números. hambúrguer. Quanto você tem de seguidores hoje em dia? O Instagram tá batendo 1 milhão, tá com 930 mil. O Facebook tem 890 mil, se eu não me engano. E o Twitter tem 110 mil, 115 mil. Uau! Isso é poesia, literatura. Gente, é muito legal de ouvir isso. Vamos para a plateia? Tem pergunta? Plateia. Pode fazer sua pergunta? Meu nome é Yuri, do SED 4. Eu gostaria de perguntar para o Acapoeta quando você descobriu que seria escritor e qual foi sua inspiração para escrever o livro dos ressignificados? Quando eu tinha 11 anos e comecei a escrever, eu já senti que eu gostava muito de fazer aquilo. E conforme a gente vai crescendo, os adultos eles vão dizendo, você tem que trabalhar com alguma coisa que você goste. E a gente olha as opções que a gente tinha na faculdade. E nenhuma delas era aquilo que eu 100% amava. Eu falei, cara, eu amo escrever. Eu estou escrevendo na internet já tem um tempão. Eu vou investir nisso, vou tentar continuar escrevendo aqui, que eu tinha fé que uma hora alguma coisa ia acontecer. E o livro dos 6 significados é uma das grandes inspirações. Eu sempre confundo o nome do livro, é Céu de Estrelas. Que traz definições, comentários de crianças sobre palavras. Inclusive, quem me deu esse livro foi minha mãe, que sempre me incentivou, minha família sempre me incentivou. Então, os livros que eu recebi, de uma forma geral, me incentivaram a escrever o meu projeto, os meus livros, e estamos aqui. Queria que a Viviane rapidamente falasse dos dela, né? Porque a Viviane tem um outro caminho, que são livros, alguns em série, é isso, né, Viviane? Eu tenho vários livros, todos eles são matéria de comédia e fantasia. Inclusive, a trilogia Caçadora ela vai virar jogo. É um otome game que vai ser lançado pelos estúdios MLV, Minha Louca Vida. Que bacana! Parabéns! Obrigada. Eu fiquei muito empolgada, que ainda mais porque eu vou fazer os desenhos, então eu fiquei mais empolgada ainda. E meus livros são assim, misturam comédia, fantasia e clichês. É voltado para este público mesmo. Todos vocês podem ler tranquilamente. Vamos lá, mais pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Tiago, eu sou graduando de jornalismo da Faculdade Unip de Brasília. Boa tarde, Viviane. Você falou que você tem vários perfis, né, na rede social. Tem Instagram, Facebook, YouTube, né? Eu gostaria de saber qual é o público específico seu. Se é um público para o jovem ou você consegue um público geral também para as outras idades? Ou o objetivo seu é segmentar
o público específico jovem? Obrigado. O meu público é o jovem. Sempre foi o jovem. Só que eu recebo mensagens de todo tipo. Eu vou fazer até um breve, porque eu estava na Bienal, veio uma mãe. Eu sei que ela é mãe porque ela ficava falando da filha o tempo todo. E ela falou assim, peraí, foi você que escreveu Como A todas as Caçadora? mães, né? Claro, eu também. Foi você que escreveu A Caçadora? Eu falei, foi. Ah, não, peraí, só um minutinho. Aí ela ligou, minha filha, vem aqui agora que eu conheci a nossa autora. Aí ela disse que a filha dela chegou toda suada com as amigas dela. Eu falei, cadê? Cadê ela? Eu falei, ah, meu Deus, eu vou apanhar, não sei o que eu escrevi lá. E a mãe chegou e falou, olha, a gente conversa sobre o seu livro o tempo inteiro, na mesa de jantar, e às vezes quando a minha filha está rindo no quarto, eu pergunto em qual cena que ela está. E assim, eu vi que eu podia incluir qualquer público aí, mas é mais voltado para o jovem, mas é específico para o jovem. Paula, esse mito, então, que havia no início, de que a internet era o contrário do que a gente está vendo agora, assim, o jovem não tem tempo para fazer mais nada, e muito menos ler porque está na internet. Isso é um mito que está caindo? A gente pode dizer isso já a essa altura ou não? Então, a gente não tem conhecimento de que isso seja, de fato, um mito. A gente sabe que a gente ouve, existe essa representação de que a internet atrapalha no processo de leitura do jovem e que ele não se dispõe a ler em função da internet. Mas o que a gente tem percebido é que os jovens, eles leem. E eles leem a partir do universo motivado pela internet. Ele lê a partir de um blog, ele lê a partir de um vídeo de alguém que fala, olha, tem tal livro. Ou então o próprio blogueiro ou youtuber lança um livro e a criança começa via leitura para chegar até o livro. E isso não é novidade. A leitura, ela sempre existiu a partir de várias vias. Por vezes é a família, a mãe, por vezes e muitas vezes no nosso país é a escola ainda, infelizmente, mas a gente sabe que existem vias bem interessantes hoje e que passam pelo mundo da internet, que passam por essas oportunidades que os jovens têm de viver imerso nesse universo de som, de imagem, de fala e de uma participação muito ativa, que lhes convoca muito a estar próximo, né? Tem mais uma pergunta na plateia? Temos? Pode fazer. Oi, meu nome é Natália e eu queria perguntar para ambos os autores. Que dica vocês dão para quem quer começar a escrever? Uma dica que eu sempre dou essa dica é ler bastante e, mais importante ainda, praticar. Se você pratica pouco e lê muito, você pode acabar viciando a sua escrita. Se você escreve muito e lê pouco, você acaba não desenvolvendo vocabulário, metáfora e tudo mais. Então, eu acho que tem que ser um mix muito bom e diversificar. Se você quer escrever, é muito importante você diversificar os seus autores, mesmo que às vezes não seja o seu gênero preferido de leitura. Mas aquele autor, ler aquele livro, pode te trazer alguma construção para o escritor, para a escritora que você está desenvolvendo. Então, assim, diversificar a sua leitura e sempre estar escrevendo. É a minha dica primordial. A gente tem mais uma pergunta da plateia. Pode fazer. Oi, meu nome é Sabrine. Eu tenho uma pergunta para o João. Eu queria saber quando foi que você realmente percebeu que as redes sociais podiam dar força, podiam ser usadas como ferramenta para o seu trabalho. E eu queria saber se você vai voltar com o YouTube. Por que você parou com o YouTube? Eu percebi isso quando eu já tinha meus blogs e eu vi os youtubers começando a crescer muito. E logo eu pensei assim, nossa, capaz que algumas pessoas vão fazer isso, só que não com pessoas que estão no YouTube que escrevem. E foi aí que eu descobri a Isabela Freitas, que tinha blog, que tem até hoje, e que já era gigantesca, né? E aí eu pensei, tem um futuro aí com a escrita e a internet. E voltar com o YouTube, acompanha lá que quando eu voltar eu aviso. Ela já falou um pouquinho, a Viviane falou um pouquinho já dessa relação com os fãs, com os seguidores dela. João, isso acontece com você também? Porque o tipo de literatura, o tipo de produção literária é muito diferente, né? Como é que é na poesia? Tem esse também, ela ouve assim, faz assim, a sua personagem deve ir para esse lado. Como é que é na poesia? Tem uma relação profunda, mais próxima do seguidor da rede social? Eu acho que essa relação próxima, ela é característica da internet. Eu posto uma poesia e em 30 segundos eu vou ter um comentário de alguém comentando sobre a minha poesia, uma crítica, um elogio, um feedback ou marcando outra pessoa. Tu acaba tendo esse tipo de relacionamento. E como na internet a gente está se expondo também enquanto pessoas, o público ele se liga aos textos e, consequentemente, a personalidade, a pessoa que está por trás daquilo ali. Então, quando eu vou numa Bienal, numa livraria,
eu conheço o público que me trata de uma forma muito próxima, como se a gente fosse amigo, porque a gente está sempre comigo conversando ali na internet. Legal. Agora nós vamos ver as participações que estão chegando aqui pelas redes sociais. Vamos falar com o Luciano Velasco, que é jornalista integrante do nosso Conselho Jovem. Você sugeriu o tema, inclusive, né, Luciano? Mas antes eu gostaria também que você falasse um pouquinho de como você tem um blog literário. Fala um pouquinho do seu blog e por que você sugeriu esse tema também. Boa tarde a todos. O nome do meu blog é Academia Literária DF. Eu comecei o blog lá em 2013, que eu tinha um sonho de publicar um livro. Só que eu queria saber como é que funcionava esse universo primeiro. Então eu pensei, eu vou publicar um blog, eu vou fazer um blog e vou ver com os autores que eu conheço, como eles fazem até o processo de chegar o livro nas mãos dos leitores. O que foi um hobby começou a se transformar em algo profissional, tanto que eu entrei em jornalismo por causa do blog, para aprender mais as coisas. E é isso. Um universo muito grande, né? E já tem pergunta para algum? Tem sim. A Rafaela Barros, de Brasília, quer fazer uma pergunta para o João. No retorno dos seus leitores com relação aos seus textos, você consegue dimensionar uma quantidade que são jovens leitores? E você acredita que seus textos podem influenciar os jovens a lerem mais? Eu entendo esses jovens leitores como novos leitores, né? Sim, eu tenho não consigo mensurar em números, porque não tenho um número para isso, mas de mensagens que eu recebo, eu já recebi centenas, milhares de mensagens de pessoas que comentaram que o meu livro foi o primeiro livro que elas foram até uma livraria para comprar por vontade própria, ou que encomendaram e me perguntam quais outros autores você indica. Então eu imagino que eu tenho servido de porta de entrada para o mundo da leitura para muitas pessoas na internet que por um infortúnio não desenvolveram esse hábito quando eram menores, e a internet dando essa possibilidade. Professora, existe diferença do leitor para o livro de papel para o leitor da internet, para o livro da internet também? Bem, existe sim, porque existe diferença entre cada leitor. Nós estamos aqui nesse espaço, cada um de nós, enquanto leitor, tem uma característica. Então, a gente imprime as nossas características dentro do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da ordenação do pensamento, do ponto de vista da expectativa e da nossa visão do mundo, no momento em que eu leio um texto. Então, obviamente, se eu estou lendo um texto de papel, a responsabilidade da interlocução e do diálogo do texto está numa relação muito próxima, mas, acima de tudo, uma relação controlável, por assim dizer. Quando a gente está falando da leitura de um blog, da leitura de uma página em que o blogueiro coloca uma série de poemas e ele comenta os poemas que ele fez, e aí a gente está falando de uma leitura diferente. A gente está falando de uma leitura que tem a mediação de outros suportes e de outras linguagens. E mais que isso, se eu tenho uma leitura de um livro online, esse livro, ele exige de mim também, sabe, um tipo de apreensão diferente. Verdade. Porque tem uma luminosidade, porque tem um manejo das páginas, porque tem e pode ser que gere algum tipo de expectativa e de ansiedade de chegar ao término, né? Pode ser que acabe ali a bateria e eu me veja frustrada, porque acabou bem na hora em que ia acontecer uma situação importante. Então, existe diferença sim, porque a leitura ela nunca é igual para todo mundo, embora ela seja um processo de cunho afetivo e cognitivo com semelhança entre os leitores, né? Mas se a gente muda o suporte, a gente muda a leitura. A gente mantém o que é de importante, que é o quê? A possibilidade de construir mundos, de se conhecer, de conhecer o outro, de conhecer o mundo. Isso permanece, felizmente, né? Com certeza. Olha, a gente foi conversar com o deputado José Stedley, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Leitura e da Biblioteca. Ele lembra que o Plano Nacional de Educação determina que até 2020 todas as escolas públicas do país tenham bibliotecas. E ele chama atenção para a importância dessas bibliotecas serem espaços de uso de toda a comunidade. Vamos ver. A partir de 2020 já é exigência que todos os municípios tenham biblioteca pública. Mas não basta ter biblioteca, tem que ser com qualidade. E também para que as escolas públicas tenham bibliotecas públicas e não escolares, no contraturno do ensino. Então, por exemplo, uma biblioteca ela fica aberta para dentro da escola no horário da aula,
e fora do horário da aula, ou à noite, ou no outro contraturno, abre para o lado de fora, fecha para o lado de dentro. Faria com que os ex-alunos, os familiares, os vizinhos, a população tenha naquela biblioteca um local prazeroso para participar e visitar. Professora, a gente, infelizmente, ainda está um pouquinho longe dessa meta aí do plano. A gente tem só metade das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, elas não contam com biblioteca, segundo o censo escolar de 2017. Mas essa ideia aí do deputado de que as bibliotecas sejam espaços para uso da comunidade, é uma meta realista? É uma meta importante, né? E eu acho que ela é realista à medida em que a gente tem outros esforços para que ela se concretize, porque é possível, né? Então, é importante porque, com isso, a gente abrange não só o acesso à comunidade, mas a gente traz a comunidade para construir também uma comunidade leitora, de leitores, né? Para conseguir fazer com que todos possam vivenciar a prática de leitura de livro. Né? E a gente está falando de leitura com foco específico, mas hoje vale a gente considerar que uma das novidades é que leitura e escrita estão muito próximas. Basta a gente ver o percurso, né, que o João disse que teve justamente em relação ao processo dele de escrita. Né? Então, veja que hoje pensar no acesso ao livro é pensar na leitura e é pensar nos processos de escrita também. Vamos então para o nosso último intervalo, mas antes a gente vai ouvir mais um pouquinho da música do Plutão Já Foi Planeta. Vamos lá. Toda vez que você me toca, um sol nasce no horizonte da minha superfície. Toda vez que você me beija, eu desago minha vontade pra você se molhar. Eu rio, você ama, eu rio, seu oceano. Lua cheia, maré alta, sempre que as águas se encontram, estrondo. Sempre que as forças se encontram, eu amo. É um feito da natureza, encontro do rio e mar, devastando as redondezas, é como o mar. Toda vez que você me toca, o sol nasce no horizonte da minha superfície. Toda vez que você me beija, eu desago minha vontade pra você se molhar. Eu rio, você ama, eu rio, seu oceano. Lua cheia, maré alta, sempre que as águas se encontram, estrondo. Sempre que as forças se encontram, eu amo. É um feito da natureza, encontro do rio e mar, devastando as redondezas, é como amar. Deixa que eu enlouqueça quando você chegar, alterando minha direção, é como amar. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute sobre juventude e literatura. A gente visitou uma pequena editora independente aqui de Brasília que dá oportunidade para escritoras que não encontram espaço no mercado editorial tradicional. Veja só o que elas estão publicando. Eu sou a Tatiana Nascimento,
Sou palavreira, sou poeta, compositora, cantora e tenho uma editora de livros artesanais. A Padê começou porque eu amo livro e eu ganhei um livro de papelão, e esse tipo de livro específico chama cartoneiro. E a gente decidiu montar uma editora de livro artesanal para publicar majoritariamente lésbicas negras. Depois a gente ampliou um pouco. A gente vende super bem, tem alguns best-sellers, meu livro é um best-seller, assim, vende muito. A gente participa muito do circuito de feiras independentes, vende pela internet, a gente tem um site. E eu acho que tem muita sede de outras histórias, sabe? As pessoas querem muito saber outras perspectivas, faladas de outras bocas, outras vozes contando outras histórias. Então a gente vende bem, não dá para viver da editora, porque é uma editora muito pequena, as tiragens são baixas, tem livro que tem uma tiragem de 100 exemplares, 35, no máximo 400. A maioria dos livros é de poesia. A gente tem um livro de teatro, sobre teatro do oprimido, especialmente sobre teatro das oprimidas. E os outros são livros de poemas. E agora, com a coleção nova, chegaram alguns livros de ficção em prosa, o que eu achei maravilhoso. Vai ter romance, eu estou muito feliz de publicar romance. Eu não acho que as pessoas que eu publico vão ser publicadas por grandes editoras. Não porque elas não tenham histórias incríveis e não escrevam maravilhosamente. Têm histórias incríveis e escrevem maravilhosamente. Mas porque as grandes editoras têm um padrão, um perfil, que é branco, hétero, homem, cis, normativo, sudestino. Os livros da Padê são disponibilizados para download gratuito, em PDF mesmo, são pirateados, a gente pirateia os livros e solta eles online. Acho que a internet tem garantido que muitas pessoas sejam publicadas nos seus próprios meios e nos seus próprios termos, assim, né? Isso das editoras pequenas tem a ver também com a vontade de coordenar o processo editorial, assim, que o seu livro saia do jeito que você quer, minimamente, né? Eu sou super a favor de publicação online. Eu acho que publicação online é publicação, né? Muita gente fala, eu escrevo umas coisas, tem um blog, é escritora, tá publicado, tá na internet, tá publicado. Professora Paula, tem pesquisas que confirmam o que ela disse aí. Tem um trabalho que está publicado na internet, Um Território Contestado, Literatura Brasileira Contemporânea e as Novas Vozes Sociais. Se vocês botarem na internet esse texto, vocês vão achar a pesquisa da professora Regina Dal Castanher, lá da UNB. E essa professora, ela verifica que 72% dos autores publicados no Brasil são do sexo masculino, 93% são brancos. A gente pode dizer que a internet pode abalar aí essa atual relação de poder na literatura? Eu acho que pode sim, e a gente torce para que ela remexa as águas, né, dessa navegação na internet. A gente torce para que outros autores consigam, de fato, publicar, expor aquilo que eles produzem, né, aquilo que lhes tem valor. Veja que ela disse algo interessante, né? Ela disse que se você tem algo escrito, é publicado, você é escritor. Isso é uma novidade, que nos importa pensar sobre isso. Porque antes a gente tinha um parâmetro de que para você ser escritor, você tinha que ser legitimado por um circuito que relacionava a editora com produção e distribuição de livros impressos. Hoje, se a gente tem um público, a gente tem, então, alguém que produz e que tem um receptor, a gente pode dizer, sim, que ele é um escritor. Obviamente, a gente pode discutir o tipo de literatura, como século passado para cá, a gente sempre teve vários tipos de literatura, né? Mas ele é escritor, sim, né? Viviane é escritora, João é escritor, porque produzem e se sentem assim, né? E eu não disse para vocês, mas eu já escrevi um livro também, e que começou a partir de postagens no Facebook. Eu estava terminando uma grande empreitada, que era uma tese, e aí eu tinha 2 filhos pequenos, quem é mãe sabe o que é isso, e aí lá pelas tantas, o que eu fiz? Eu postava no domingo à noite alguns trechos de diálogos, e aconteceu um movimento semelhante. Paula, coloca isso no livro, junta isso em algum lugar. E, no fim, surgiu também uma edição única, assim, né? Uma experiência única. Mas que eu quero dizer para vocês que os escritores, eles existem,
e eles se auto-intitulam no sentido em que a condição primeira é que eles se disponham, com muita coragem, a expor seu escrito. Ok. Mais perguntas? Olá, meu nome é Ian, minha pergunta vai para a Viviane. Qual foi a sua sensação quando você publicou o seu primeiro livro e você viu que as pessoas estavam gostando? Olha, eu sei assim, quando eu publiquei o livro, a primeira coisa que eu fiz é eu vou esconder e não vou deixar ninguém ver. Porque você sente muito medo, porque escrever um livro é se expor. Você vai colocar seus pensamentos, seu mundo, a sua criatividade naquilo. E você não sabe o que as pessoas vão achar. Então, assim, é como você colocar seu filho online. E quando uma pessoa entrou em contato comigo, falou, eu quero comprar seu livro. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou dizer que acabou. Aí eu falei, tudo bem. Era uma blogueira na época. E aí eu falei, ok. Aí eu mandei o livro para ela. Aí ela mandou assim, na verdade eu fiz uma resenha sobre o seu livro. Eu falei, ai, meu Deus, eu não quero ler, eu não quero ler, eu não quero ler. Aí entrei. E ela adorou, ela falou muito. E a minha sensação foi, eu chorei. Chorei e falei, tô aliviada, agora já posso vender o resto dos livros. Deixa eu aproveitar esse momento, então, e pedir para vocês mostrarem os novos projetos de vocês, os atuais projetos de vocês, os livros que vocês estão publicando agora. Mostra para mim, Viviane e João, por favor. Fala um pouquinho deles. Esse aqui é meu segundo livro, chama Coração Granada. Ele é um livro de poesia, majoritariamente. Tem alguns ressignificados, assim como o primeiro. O primeiro é de ressignificados. E ele é um livro um pouco... vou mostrar um pouco dele aqui. Ele tem um projeto gráfico bem pensado, com a Companhia das Letras. Eu procurei mostrar um crescimento enquanto autor. Né? Eu não sou o mesmo autor do ano passado, que eu não vou ser o mesmo autor do ano que vem. Eu estou crescendo enquanto escritor e eu quis representar isso aqui. Então, ele é um livro diferente dos seus significados, mas ele tem a mesma aura, ele é da mesma pessoa, né? Então, esse é o meu novo filho, exposto ao mundo. Agora ele está entregue, ele é de todo mundo. Coração Granada do João Pedro. Está dizendo que o seu filho é lindo. Viviane, seu filho. Os meus Fala filhos, dos seus filhos meus aí. filhos são muitos. O único, assim, o original tem 20 anos, mas esse daqui não tem tantos. Esse daqui é a trilogia Mostra pra Caçadora. gente isso. Essa aqui é a ilustração minha mesmo, foi feita pela editora. E ele tem ilustrações dentro, pequenas ilustrações, que também foi uma sugestão da editora. Eu fiquei conhecida por ele, que ele é uma comédia com vampiros. Brinca com todos os clichês possíveis, Crepúsculo e companhia. E eu fiquei famosa por ele e eu comecei a publicar outros livros na internet. O meu mais recente é até interessante, que eu vou juntar uma coisa que você falou. Eu conheci uma agente literária, eu lancei um livro chamado O Legado do Dragão. E eu conheci uma agente literária que falou para mim assim, você só tem fantasia? Eu falei, não, eu tenho fantasia e comédia. É porque editora não compra livro de mulher de fantasia, não. Eu fiquei muito chocada. De cara com esse estereótipo, né, Viviane? Aí Foi. você foi e... Primeiro eu fiquei muito zangada, tomei uma atitude muito madura, que foi bloquear, né? Não sou obrigada. É claro. Depois que eu bloqueei, que eu fiquei muito zangada, eu falei assim, não vou deixar isso barato, não. E aí eu coloquei esse livro para concorrer no Wattpad. Eu ganhei o Watts 2017 como nova autora com o livro. E depois disso, ele foi selecionado numa seletiva do André Bianco de best-seller. Que bacana. Eu conversei com ele, ele falou, olha, não sei de nada dessa história de que editora não publica. E a Meg Brusarosco, que foi uma agente crítica, ela falou assim para mim, olha, não deixe isso te abalar, porque vai ter muito disso no mercado. Você tem que buscar o seu nicho. Então, assim, você tem que focar e seguir em frente. Okay. Então, assim, meu conselho para todo mundo que quer escrever é não desanimar, porque as críticas vão existir, como em qualquer lugar. Ok. Temos perguntas que vieram, WhatsApp, Facebook, fala pra gente. Eu tenho uma pergunta. No meu projeto, a gente faz muito trabalho de divulgação de autores, principalmente os autores daqui. A gente faz eventos e tal. Minha pergunta é para a professora. Eu queria saber que tipo de políticas públicas a gente pode tentar para o livro dessa galera chegar nas escolas públicas. Eu acho que essa ação é um exemplo também de política pública que consegue trazer autores contemporâneos para dizer como é fazer esse ofício hoje, como é escrever hoje, como é esse processo. Existem outras. Eu acho que existem políticas que podem incidir no nível mais local,
justamente da escola, outras mais amplas da cidade, que façam justamente o diálogo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, como a gente já teve políticas de incentivo, inclusive a Bienal do Livro, que a gente vai ter semana que vem, que muitas vezes a gente teve a parceria desses dois eixos, né, de intensificando justamente o contato com o livro e, principalmente, fazendo crer que há um circuito a ser descoberto. E esse circuito passa pela escola, passa pelas mídias, passa pelos bares, passa pelo cinema. Então, quanto mais a gente tenha políticas que consigam intercalar e relacionar, colocar em diálogo esse circuito de cultura, muito mais visibilidade a gente pode dar aos autores contemporâneos. Esses que escrevem nesse modelo e os tradicionais que escrevem no papel e que ainda não estão tão corajosos a fim de colocar os seus livros, né? Ok. Verdade. Pode fazer. Pergunta. Meu nome é Laís, do SESC, e eu queria perguntar para a Paula quais as medidas o governo poderia adotar para incentivar mais a leitura entre os jovens brasileiros. Eu acho que tem uma medida importante que é o incentivo do ponto de vista financeiro, né? A gente tem uma emenda constitucional que bloqueia os gastos na área da educação, na área da saúde, outras áreas. Eu acho que há algo que compete a ele, que é o investimento financeiro. Atrelado a isso, há políticas que têm foco na formação dos professores, que têm foco na dinamização do espaço da biblioteca. A biblioteca, foi tocada hoje no programa, é um dos espaços mais importantes da escola. E, às vezes, ele é tratado como um local em que eu guardo livros, né? Sendo que a gente pode ter uma série de políticas que incentivam a biblioteca pública, projetos que consigam colocar a biblioteca na centralidade do trabalho que se desenvolve na escola, né? Eu acho que são algumas possibilidades, né? O papo está muito bom, mas nós temos que terminar. Raila. Mas você pode continuar ligado na gente, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou dar uma olhada na nossa página no camaraligada.com.br. Você também pode participar do nosso processo legislativo, dar sua opinião sobre os projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br. Acabou, gente. Mas não tem jeito, eu só me resta agradecer. Obrigada ao apoio do Sesc DF, da Unesco, Ande, Unicef, muito obrigada. Obrigada ao Jovem de Expressão. Eu agradeço também a presença de todos vocês aqui, as escolas, os estudantes, nossos convidados de hoje. Muito sucesso, Viviane e João. Um abraço, professora. Continue trazendo tudo isso pra gente aqui sempre. E vamos lá um pouquinho mais. Plutão já foi planeta. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Não sumi, sempre estive aqui. Mentira. Não pedi pra tristeza vir. Bem-vinda. Eu sabia mais do que sofri. Mentira. Sabe, eu não sei mentir, me ensina. A gente sabe como se enganar direito. A gente sabe como se perder no caminho. A gente faz de doido, a gente até um pouco esquecendo de respirar. A gente faz de doido, a
existe sim.